Olá, a notícia está de volta com o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Estamos falando aqui do PT e do PSDB, da política nacional. Na última quinta, você escreveu um artigo no Globo, né, pedindo desculpas à imprensa nacional, porque afinal ela entrou na história de corrupção, na acusação de corrupção no metrô de São Paulo e que envolve o PSDB que governa o estado de São Paulo faz 20 anos. Né? Na sua opinião, a imprensa ela usa dois pesos e duas medidas quando se trata de falar da corrupção do PSDB e do PT? Eu acho que não há dúvida que há uma certa antipatia, né, da grande imprensa brasileira com o PT, né, com o Lula, com o PT, etc. E é bom saber que, né, num caso como esse do PSDB, a grande imprensa está repercutindo, né, uma notícia, é um escândalo, né. Não se sabe que tamanho é esse escândalo, se tem figuras do PMDB, figuras tradicionais do PMDB envolvidas nesse negócio, Do né. PSDB. PSDB, desculpe. Mas é bom saber que isso está sendo noticiado, né? Porque não é só minha opinião, acho que é uma opinião de muita gente, é que a imprensa, a grande imprensa brasileira, né, que tem sua ideologia, né, pertence a grandes empresas que têm sua ideologia, tem seus interesses, que sempre houve uma certa antipatia, né, com o Lula e Por que com... em relação ao Lula? Essa É um antipatia? pouco de preconceito social, eu acho, né? O Brizola que dizia, né, que a burguesia brasileira ia ter que engolir aquele sapo barbudo que era o Lula, que ele não simpatizava muito com o Lula, mas gostou de ver que o conservadorismo brasileiro teve que engolir o sapo barbudo. Né? E eu acho que esse sapo barbudo não foi digerido ainda, né? Apesar de todos os anos de governo do PT e agora da Dilma também, o sapo barbudo que o Lula representava, né? Enfim, o torneiro mecânico que chega à presidência da República, praticamente inculto, né? Praticamente não, certamente inculto, e que, no entanto, não fez um governo catastrófico, né? Fez um governo que houve avanços em muitos setores, em desilusão em outros setores, mas fez um governo, na minha opinião, melhor do que o anterior. Né? E a sua avaliação da imprensa brasileira como um todo? Você que começou sua carreira na imprensa, quando você compara, é uma imprensa mais conservadora, menos conservadora, tão conservadora quanto antes? Eu acho que no sentido político é uma imprensa conservadora, sem dúvida. Como eu disse, os grandes jornais pertencem a grandes empresas, as grandes empresas têm uma ideologia, né, livre mercado, essa história toda, e defendem seus interesses, suas ideologias. Né? Mas eu acho que fora disso, fora do conservadorismo natural da imprensa brasileira, eu acho que tecnicamente é uma das melhores do mundo, né? Tecnicamente. Pelo que eu conheço da imprensa do mundo todo, né? Não é muita coisa, mas eu conheço, é uma imprensa tecnicamente muito boa. Né? Esse campeonato de corrupção aí entre PT e PSDB, a gente estava comentando há pouco, né? O PSDB ficou num discurso, o mensalão desgastando o PT, e agora o PT pega esse caso de São Paulo e isso ganha áreas até de irracionalidade, vai querer desgastar o PSDB. Isso não pode enfraquecê-los para na eleição presidencial do ano que vem abrir espaço aí para outros atores, para a Marina, para uma eventual candidatura do Joaquim Barbosa? O que você acha? Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Né? Você acha que Se você as forças ainda continuar... serão... Eu acho que serão ainda PT e PSDB, né? E o PMDB, né? Que bem ou mal tem influenciado a história brasileira nos últimos anos, né? Eu acho que ainda vai ser por aí, né? E com a Não acho certeza de que o que... PMDB apoiará o próximo presidente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você acha então que para a eleição presidencial ainda você vai ter o PT no campo e o PSDB no outro? É isso que é a tua avaliação? É. Eu acho que um dos grandes culpados por toda essa história, a história brasileira nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, foi o próprio PMDB, né? Que não assumiu seu papel histórico. Né? Ele podia ter sido como aquele na Espanha, né? Quando acabou o período franquista, né? Que teve um partido conservador né? que assumiu seu papel, fez a transição para a democracia, né? Bem feita, né? Apesar de tudo que aconteceu depois, mas foi uma transição bem feita que foi em grande parte por causa daquele partido conservador. Como é o nome dele? Eu até esqueci.
Bom, não vou Esqueci lembrar. também. E, Porque o socialista era o Felipe Gonzalez. e o outro era o anterior a ele, que foi que me esqueci. eu também esqueci. Mas eu acho Mas foi o que, processo espanhol, foi esse. Tinha uma força. vamos dizer, o PMDB da Espanha assumiu seu papel histórico, né? E o do Brasil não assumiu, né? Quer dizer, por isso que chegaram aventureiros ao poder como o Collor, né? Grande parte culpa da omissão do PMDB. Do Né? PMDB. O Veríssimo, qual que é a sua opinião sobre a Marina Silva? É uma figura importante, né? Uma figura louvável, né? Admirável. Mas não acho que ela consiga ter uma consequência política, né? Maior do que a personalidade dela e que acho que não sei, posso estar completamente enganado. O Aécio Neves, que é senador do PSDB, qual que é a tua impressão a respeito dele? Dizem que ele fez um bom governo, né, em Minas, então, mas também acho um pouco imaturo, né? Acho que ele não tem substância, vamos dizer assim, né? Seja isso que queira sacrificar, né? Mas não sei. E o José Serra? Os nomes que estão na praça aí para o ano que vem, o Serra eventualmente poder ser candidato novamente. Qual que é a sua impressão do José Serra? Não, é uma figura admirável também em vários sentidos, mas acho que ele já tem uma certa estigma de perdedor, né? Na sua carreira política, teve sucesso e tal, mas eu acho que já é considerado um perdedor, vamos dizer assim, pela No opinião, imaginário, né? no imaginário coletivo. O Joaquim Barbosa, uma eventual candidatura dele, ele nega, diz que não vai sair. Qual que é a tua opinião sobre uma candidatura presidencial do Joaquim Barbosa? Seria boa para o Brasil ou não? Ele está construindo uma imagem, né, com toda essa corrupção, assim, uma imagem, né, de seriedade e tal, mas não sei se pode ser politicamente explorável, vamos dizer assim, essa imagem dele, né? E ele tem uma imagem um pouco antipática também, né, meio autoritária e meio de dono da verdade e tal, que talvez conspira contra ele também, politicamente, né? Para encerrar essa lista de políticos, seria o Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Qual que é a sua impressão dele? Parece que é um rapaz simpático, né? E tem também, o governo dele tem méritos. Mas não sei, eu acho que a decisão ainda vai ser PT, PSDB, né? E você acha que vai ser a Dilma ou você acredita num volta Lula? Eu acho que volta a Lula não, seria até um erro, eu acho, se o Lula tentasse voltar. Eu acho que vai ser volta a Lula, quer dizer, continua Lula, continua Dilma. Continua Dilma. E Né? ela mesma disse que ela e o Lula estão juntos, então continua Lula ou continua Dilma. Ela deu uma entrevista falando que o Continua Lula Lula nunca e Dilma saiu, né? também. Você acha que a tendência é a Dilma, mesmo com essas dificuldades, ser reeleita? Eu acho Essa que é a sua sim, leitura. eu acho que sim. E qual que é a sua avaliação do governo da Dilma? A reputação dela é de uma pessoa meio autoritária demais, né? E talvez isso conspira contra ela, né, politicamente. Mas eu acho que ela não tem feito grandes erros, né? Eu gostei porque ela começou o governo dela tomando atitudes, né, contra a corrupção, inclusive Demitindo demitindo ministros ministros e ali. tal, né, acusados de corrupção. Perdeu um pouco desse ímpeto inicial dela, anticorrupção, mas acho que continua no bom caminho. O Veríssimo, tem uma discussão que ganhou muita força lá em São Paulo sobre a redução da maioridade penal com casos de menores que cometeram crimes graves, né? O governador Geraldo Alckmin até fez uma proposta, não de redução da maioridade penal, mas de aumentar o tempo de internação do menor de 3 para até 8 anos nas instituições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pergunta para você, separando os dois temas assim, você é a favor da redução da maioridade penal e o que você acha de aumentar o período de internação dos menores nessas instituições? Eu acho que isso são medidas que seriam as últimas a serem tomadas. Antes tem que ser tomadas medidas óbvias, como melhorar o nível social de onde saem todos os criminosos de menor idade, né? Controlar as armas, né? Acabar com a facilidade de conseguir armas. Então, são várias medidas que são Anteriores. anteriores a essa medida que seja essa alteração das leis. Né? Legalização das drogas, ou da maconha especificamente, como defende o Fernando Henrique?
Eu acho que tá, o Fernando Henrique tem razão. Tem razão. Nesse ponto, eu apoio o Fernando Henrique. Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. É, teve muita crítica à Copa das Confederações, os gastos todos. Você acha que vale a pena para o Brasil fazer isso? É bom ter feito? Que avaliação que você tem sobre o Brasil sediar uma Copa do Mundo? Você que cobriu tantas Copas do Mundo e Aí gosta. eu tenho dois pensamentos. O pensamento de quem gosta de futebol, né, que gosta da ideia de ver o melhor futebol do mundo sendo jogado aqui no Brasil, né, e também, por outro lado, eu acho que é uma crítica ao que está se gastando com a Copa do Mundo, com novos estádios, que depois vão ficar ociosos na maior parte, né? Então, a minha resposta corajosa aí é não sei. Não sei se Não sei se eu apoio, sou a favor da Copa do Mundo como admirador do futebol, ou sou contra pelo que está sendo gasto, né? Porque os gastos que, enfim, o Brasil não poderia fazer. Né? Tá pondo fé na seleção do Filipão? Tô, tô. Eu acho que essa vitória na Copa das Confederações aí, né, foi uma boa amostra do que pode se conseguir, né? O Filipão não é um grande estrategista, mas é um empolgador, né? Mas talvez seja isso que a gente precisa. Deu um nó ali na Espanha, né? Exato, exato. Então, tô confiante, estou otimista. E com o seu Internacional tá otimista? Mais ou menos, mais ou menos. O Internacional nos dá sustos tremendos, né? Nos dá alegrias muito grandes, mas também nos dá uma certa desilusão também, às vezes. Né? Ô, Vinícius, eu tenho uma curiosidade. Eu me lembro que durante muitas vezes você escreveu sobre a Patrícia Pilar, né? A beleza dela como uma beleza ideal. E de fato ela é uma mulher linda e tem uma beleza ideal. Você se encontrou com ela pessoalmente alguma vez? Teve a oportunidade de vê-la em carne e osso? Como que Olha, foi isso? eu já tinha encontrado ela algumas vezes e eu preciso dizer que ela veio me visitar aqui em Porto Alegre. Depois que eu saí do hospital, ela já tinha telefonado e tal para saber como é que eu estava. E ela, muito simpaticamente, veio aqui em casa, jantou conosco. E veio só para isso, quer dizer, Dona tomou um Lúcia não te deu um avião. puxão de orelha, não. Não, não, a Lúcia também simpatiza muito com ela, quer dizer, mas foi um gesto muito simpático dela. Ela É, veio você só. sempre, ela é simpática, né? É. Você sempre fala das mulheres bonitas nas suas crônicas. Você concorda com o Vinícius que beleza é fundamental, Vinícius? Sem dúvida, sem dúvida. E o meu interesse por essas mulheres todas é puramente estético, né? Não tem nenhuma outra intenção. Né? Bem que eu gostaria, mas não tenho. Né? Muito bem. O Vinícius, nós temos aqui no programa o Pinga Fogo. Eu pergunto e gostaria que você respondesse duas, três palavrinhas ali de uma maneira sucinta, mas fica à vontade. Getúlio Vargas. Uma figura contraditória, né? Fez um governo, enfim, ditatorial, mas também muitos dos avanços sociais que nós temos no Brasil não se deve ao período dele. Né? Juscelino Kubitschek. Vamos dizer que foi um governo corrupto, mas progressista. Né? Jânio Quadros. Um maluco. Né? João Goulart. Também outra figura contraditória, né? Que não tinha nenhum aspecto de político, né? E que, no entanto, teve uma carreira política. Chegou à presidência, né? Apesar de não ter nada carisma, não tinha nada, né, no político. Ditadura Militar de 1964. Foi um atraso para o Brasil, né? Um atraso para a democracia e um atraso para todos nós. José Sarney. Uma figura simpática, lamentável, mas simpático. Fernando Collor de Mello. Uma figura admirável também, mas que fez, na minha opinião, um governo equivocado também. Itamar Franco. Um bom presidente, né? Foi uma passagem com uma certa dose de humor, né? Mas foi um bom presidente. Fernando Henrique Cardoso. Também uma figura admirável pela sua biografia, mas, na minha opinião, fez um governo ruim também. Lula. Outra figura admirável, né? Que apesar de tudo, das suas limitações, chegou onde chegou e eu acho que fez um bom governo. Dilma. Uma continuação do governo Lula, eu acho que não tem feito os grandes erros, né? Mas podia ter sido melhor também, podia ser melhor. Filme preferido do Luiz Fernando Veríssimo. Esse é um assunto vasto.
Eu acho que qualquer um do Hitchcock. Diretor de cinema preferido? Eu gostava muito do John Ford. Excelente. Um ator preferido, Veríssimo? Não tenho ator preferido, não. Um ator preferido não tem? Não, Uma que atriz? me ocorra agora não tem. Te ocorre uma atriz preferida? Vai ser uma do tempo antigo, né? Uma Ingrid Bergman, por exemplo. Linda. Linda, né? Linda, linda. Só que ninguém mais sabe quem é, gente. Sabem, sabem. Tem a Isabela Rossellini que nos faz lembrar da mãe. É verdade, né? é verdade. Uma música preferida? Eu sempre gostei muito de jazz, né? Então eu escolheria qualquer gravação do Miles Davis, por exemplo, do Charlie Parker, né? Que foi o gênio do jazz. Né? Um cantor preferido? Quem é? Atualmente o Caetano Veloso. Uma cantora preferida? A Mônica Salmaço. Um ídolo? Todos os meus ídolos foram começar pelo Tesourinha, que era a ponta direita do Internacional, ou ligados a futebol ou ligados à música. Né? Eu acho que seria o Tesourinha e o Charlie Parker, vamos dizer assim. Legal. Um livro preferido? Sei que é difícil, mas enfim. Um livro preferido. Ou marcante, enfim. Eu acho que foi o primeiro livro para gente grande que eu li, que era um livro chamado do Disenchanted, do Bud Schulberg, que era um livro, um romance, mas é baseado na vida do Scott Fitzgerald, que não é um grande livro, mas foi o primeiro livro adulto que eu li, vamos dizer assim. Te marcou ali. Esse me marcou. Ô Veríssimo, uma frase, um pensamento do qual você gosta, pode ser um verso, pode ser um poema inteiro, enfim. É uma frase que eu fiz uma vez, que eu disse que a gente não pode viver para sempre, mas deve morrer tentando. Muito boa. Vamos continuar tentando, né? Viver para sempre. Ô Veríssimo, eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigado. Foi uma honra entrevistá-lo, bom vê-lo aí. Firme, tudo Muito de bom. obrigado. Muito obrigado por nos receber aqui no programa. Foi um Valeu, prazer. na sua casa. Muito obrigado. O É Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo, na telinha para você. E também pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço muito a sua atenção, tenha uma excelente semana e muito boa noite.